Boa tarde a todos. Obrigado ao Instituto, à Fundação Fernando Henrique pelo convite. Obrigado ao Paulo e à Interpharma pela oportunidade de ter participado desse trabalho. Eu vou fazer uma apresentação um pouco geral sobre inovação no Brasil, quais os gargalos. Vocês vão ver que a apresentação, no final das contas, ela vai estar parecendo um pouco pessimista, que vai estar focando muito mais nos nossos desafios do que no que a gente tem de bom, mas justamente com a ideia de pensar alternativas e soluções para esses desafios. Então, a opção por olhar o lado meio vazio do copo, ela é só uma opção pragmática, e isso aqui não está funcionando, eu acho. Deixa eu ver. Não está ligado. Está ligado agora, ligando, colocando no on. É que o pessoal que trabalha com tecnologia, como eu, a gente apanha da tecnologia. É boa nessas coisas, ela te ajuda. Total. Deu? Eu vou passar aqui. Eu não sei o que é. Pronto. Bom, a ideia qual é? Discutir um pouco o que faz e quais os gargalos que a gente tem no Brasil para ser um país mais inovador. Inovação você faz com 3 coisas, basicamente. Com gente qualificada, você precisa de infraestrutura para que essas pessoas qualificadas possam trabalhar, e você precisa de um ambiente favorável que estimule as empresas efetivamente a inovar. Então, a gente tem no Brasil muita coisa para fazer nessas 3 áreas. As políticas públicas, em alguma medida, elas tentam atuar nesses 3 aspectos e tentando construir um ambiente mais favorável para isso. Isso. Bom. Não esquenta que ela te ajuda. Tá bom, mas pode passar de novo. Na primeira questão, gente qualificada. Como é que a gente está no Brasil em relação à formação de pessoas? A gente teve um avanço muito grande em termos de acesso à educação no período recente, todo mundo sabe disso. A gente teve a ampliação dos índices de escolaridade no país. No entanto, a gente sabe que a gente tem problemas de qualidade gravíssimos ainda no Brasil. Aí tá as notas do PISA, a gente conhece esses dados, a gente tem uma posição muito ruim em termos desses exames internacionais. E tem alguns dados que mostram o quão ruim a gente é em termos de qualidade da educação ainda. O Ciclo da Matemática fez uma pesquisa recentemente que constatou que 75% dos adultos não sabem fazer uma média simples. Então, a gente está falando de inovação num país onde as pessoas ainda não sabem fazer conta de matemática direito. E não gostam de ciências, e você tem uma certa aversão à matemática e à ciência desde do ensino fundamental. Em alguma medida, isso faz com que o país tenha poucos cientistas e engenheiros. Esse número é o número de cientistas, pesquisadores por milhão de habitantes. A gente tem poucos em relação a gente tem menos de 700 pesquisadores e cientistas por milhão de habitantes. É um número muito menor do que outros países. Então, se você olha esse número e fala, não, você precisa de ciência. São esses caras que fazem a inovação, que fazem ciência e tecnologia no final, e a gente tem poucas pessoas fazendo isso. Agora, por outro lado, a gente também não demanda esses profissionais. Se eu começar a formar mais cientistas, mais pesquisadores no Brasil, muito provavelmente eles não vão ter onde trabalhar, que é o que acontece, a realidade de muitas pessoas que vão fazer doutorado, pós-doutorado lá fora, que voltam e ficam esperando abrir um concurso para dar aula numa universidade pública, porque essa é a única alternativa de carreira possível. E nós vamos falar um pouco disso quando falamos em infraestrutura. Quer dizer, é essa só a infraestrutura que a gente dá para esse pessoal. Então, não adianta a gente formar mais cientistas, mais pesquisadores, se a gente não tiver também empresas investindo em inovação e uma infraestrutura de pesquisa capaz de absorver essa mão de obra super qualificada. A gente também tem um sistema de ciência, e aí entramos num outro problema, que é um problema sério, muito pouco internacionalizado. A gente fala de brain drain no Brasil, mas isso não é um problema. A gente manda pouca gente para fora e o que é pior, a gente recebe pouca gente de fora. Então, quando você vai nesses grandes centros de pesquisa ao redor do mundo, MIT, Harvard, Stanford, London School, qualquer grande universidade, você vai ver gente de todo quanto é país, e coisa que é muito rara de ver aqui. Então, você tem poucos professores estrangeiros, poucos estudantes estrangeiros. Isso se reflete em uma baixa participação brasileira, ali não está dando para ver direito, mas o Brasil está bem no meio do mapa ali embaixo, uma baixa participação, aqui está dando para ver melhor, uma baixa participação brasileira nas redes internacionais de conhecimento, quer dizer, a gente participa pouco da produção mundial de publicações, ou participa pouco de parcerias na produção de ciência. Isso também ajuda a formar uma universidade muito fechada.
Esse estudo saiu na revista da FAPESP, ele mostra que quase 50% dos pesquisadores brasileiros, eles trabalham até num raio de até 10 quilômetros de onde se formaram. Ou seja, basicamente na mesma instituição onde eles se formaram, tirando algumas cidades do Brasil que você tem várias instituições nesse raio de 10 quilômetros, é disso que nós estamos falando. E aí eu fiz uma continha. Esse número foi uma pesquisa de um pessoal da UFMG que fez. Eu peguei o gráfico porque eu achei interessante para mostrar esse ponto da endogamia na Universidade Brasileira. E eu fiz mais um exercíciozinho que foi pegar as 10 melhores universidades brasileiras em termos de publicação e selecionar aleatoriamente departamentos dessas universidades e olhar o currículo de todos os professores desses departamentos. Foram quase 1.000 professores dessas 10 maiores universidades brasileiras. 67% deles se formaram exatamente naquela instituição onde eles estavam dando aula. A ciência precisa de diversidade, quer dizer, você só avança no conhecimento a partir do momento em que você tem outros backgrounds, outros pontos de vista. É disso que vive a ciência, é isso que faz a ciência avançar. Se todo mundo pensa igual, não tem pergunta nova e a ciência não avança. Então, a endogamia é um problema seríssimo e é um problema da nossa universidade. Como eu disse, eu estou olhando lá do meio vazio do copo, não por acaso. Muito bem. Então, a gente tem alguns desafios na nossa formação de pessoas, tanto na formação básica de qualificação do ensino fundamental, quanto na formação de cientistas, de pesquisadores, para que a gente possa ser um país mais inovador, possa produzir ciência de ponta e que vai se refletir, que pode se refletir em alguma medida em mais inovação. Agora, a gente precisa também ter infraestrutura para esse pessoal trabalhar. Não adianta só formar mais gente e formar gente de qualidade se você não tem onde as pessoas trabalharem. Essa foto que está aí, nessa apresentação, é uma foto do Hubble, que é um exemplo extremo de infraestrutura de pesquisa, né? Que é um telescópio que está lá tirando foto da galáxia, etc. Mas você precisa de infraestrutura para qualquer tipo de pesquisa científica que você faz, e essa infraestrutura, em grande parte das vezes, é cara. A gente fez um trabalho no IPE em 2013, que mostrou que a gente tinha uma infraestrutura relativamente atualizada. Boa parte dos laboratórios, a gente entrevistou 1.700 laboratórios em mais de 180 universidades e instituições de pesquisa no Brasil. Boa parte deles haviam sido construídos nos anos, na década anterior. Então, você tinha uma infraestrutura que era relativamente atualizada. No entanto, essa infraestrutura de pesquisa é de pequeno porte. Nós estamos falando de departamentos de pesquisa dentro de universidades, onde o orientador tem lá um equipamento, uma sala com equipamento e 2 ou 3, o pesquisador doutor com 2 ou 3 orientandos trabalhando com ele. E esse é o número médio de pesquisadores nos laboratórios brasileiros, 4 pessoas. Os coordenadores desses laboratórios disseram, lá em 2013, a gente pode atualizar esses valores na nossa cabeça rapidinho, mas enfim, que esse laboratório custou até R$500 mil, que seja hoje R$800 mil, é um número muito baixo. Quer dizer, nós estamos falando de pequenas instalações de pesquisa. No mundo todo, só você tem pouquíssimas instalações, como tem o Laboratório de Integração e Testes do INPE, lá em São José dos Campos, que é um laboratório grande, que deve valer milhões, que tem vários equipamentos de grande porte. Cada vez mais a ciência se faz com equipamentos de grande porte, em instalações de grande porte, onde você tem 100, 200 pesquisadores trabalhando nas mesmas áreas. Não é toda a ciência do mundo que se faz ali, mas o problema é que no Brasil você tem muito pouco desse tipo de instalação. Aqui estão alguns exemplos de instituições de pesquisa da União Europeia que foram financiadas no Framework 7, que é um programa de investimento em ciência e tecnologia da União Europeia. Você vê que tem várias desses institutos ou instalações ou facilities de pesquisa que custam entre 20, tiveram investimento de 20, 50 milhões de euros, onde trabalham 50, 100 pessoas. Isso ainda é muito raro no Brasil. A gente tem alguns exemplos, é claro, não vou mencionar todos aqui, mas assim a gente conhece quais são, mas ainda é muito raro. Então, esse tipo de coisa a gente podia ter mais investimento no país em criar esse tipo de facility. Até mesmo porque, no mundo todo, a pesquisa científica de ponto não cabe mais dentro da universidade. Na Alemanha, você tem instituições como a Max Planck, a Helmholtz, a Leibniz, a Fraunhofer. Nos Estados Unidos, você tem os laboratórios nacionais, você tem instituições de pesquisa pública e privada. Quer dizer, boa parte da pesquisa de ponta no mundo ela é feita fora da universidade. Ela é feita em instituições que são exclusivamente dedicadas à pesquisa, coisa que a gente tem muito pouco no Brasil. Algumas no estado de São Paulo, algumas lá vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, algumas estaduais espalhadas pelo país, mas muito pouco ainda. Bom,
essa é a infraestrutura que a gente tem e que tem caminhos para aprimorar. Agora, não adianta também a gente ter gente e ter infraestrutura para fazer ciência se a gente não tiver um ambiente que faça com que as empresas inovem. Porque, na verdade, quem vai criar novos produtos, novos processos, introduzir esses produtos e processos no mercado é a empresa, não é a universidade. Esse não é o papel da universidade. E aí você tem que ter motivação, tem que ter estímulos, incentivos e motivação para a empresa inovar. Uma das principais motivações para a inovação na empresa é a concorrência. A empresa vai buscar inovar, vai criar um produto novo ou um processo novo, porque ela precisa se tornar mais eficiente, porque ela precisa ganhar mercado ou porque ela está com medo de que alguém roube o mercado dela. A Apple e a Samsung se digladiam todo ano para ver quem lança o celular mais novo. Não é porque ou quem lança uma inovação mais interessante, não é por qualquer coisa, porque se elas deixarem de lançar, a outra come o mercado dela. Então, assim, a competição, e competição não significa que eu tenho que ter 20 mil empresas competindo pelo mesmo mercado. Eu posso ter duas, e a competição ser acirradíssima, como é no caso do celular. No caso do Brasil, a competição é muito baixa, por várias razões. Mas principalmente porque a gente tem uma economia ainda muito fechada. Então, este é uma condição de contorno importante se você quiser ser um país mais inovador. A gente precisa ter uma economia mais inserida no mundo, por várias razões. Primeiro, porque isso é um elemento que favorece a competição e que impulsionaria as empresas a inovarem. E segundo, porque você abriria espaço para que as empresas brasileiras tenham acesso a tecnologias de ponta que estão sendo desenvolvidas lá fora. Quer dizer, uma empresa hoje no Brasil vai importar um bem de capital que foi recentemente desenvolvido, vai pagar uma tarifa de importação alta. Então, você abrir mais a economia, você também dá acesso à tecnologia de ponta que está sendo desenvolvida no mercado internacional. A gente tem outros problemas que mal ou bem estão sendo tratados nas últimas décadas no país, mas, por exemplo, um deles é o custo de capital elevado. Historicamente, o Brasil tem um custo de capital muito elevado, por razões macroeconômicas que não vamos falar aqui, mas esse custo de capital elevado, ele afeta o investimento e afeta principalmente o investimento em inovação. Por quê? Porque esse investimento é um investimento mais arriscado. Então, no mundo inteiro, você tem alternativas para tentar minorar o custo de capital para o investimento em inovação. Alguns deles, uma dessas alternativas é o mercado de venture capital, que no Brasil pode ser melhor regulado para que você favoreça um pouco a emergência desse mercado. Por fim, a gente tem uma outra coisa que também não favorece a competição, e que dificulta a vida das empresas do país, que é um ambiente de negócios muito rígido e muito burocrático. Quer dizer, você está falando de inovação, você precisa ter agilidade para abrir uma empresa. Se a tua ideia não der certo, para você fechar essa empresa no momento seguinte, quando não deu certo. Isso no Brasil ainda é muito ruim. Pelo menos nos indicadores do Banco Mundial, o nosso tempo para abertura e fechamento de empresas é muito maior do que em outros países. Esse número que está ali é a nossa posição no ranking, né? A gente está muito atrás de outros países nisso. Então, essa também é uma condição de contorno que a gente precisa atacar se a gente quiser construir um país mais inovador. As políticas públicas, em alguma medida, têm que atuar nessas coisas. Só tem duas coisas que eu queria chamar atenção em relação a isso para eu não me alongar demais. Uma, é importante você ter estabilidade de financiamento. Variações bruscas, oscilações bruscas no financiamento à ciência e tecnologia são extremamente deletérias nesse caso, porque as pessoas precisam se planejar. Você está formando cientistas. Se você diz para o cientista hoje, o cientista que está em formação hoje, que olha, você não tem mais o orçamento que você teve, ou que os seus professores tiveram até alguns anos atrás, o cara vai buscar outra alternativa e você deixa de formar essa pessoa como cientista. E você tem que ter estabilidade não só em termos de volume total, mas também de linhas. Um pesquisador lá dos Estados Unidos que pesquisa câncer, ele sabe que o Instituto Nacional do Câncer vai ter lá 5 bilhões por ano de orçamento e que esse valor não vai variar mais do que 5 ou 10%. E se variar 5 ou 10%, a comunidade acadêmica norte-americana vai dar um pulo dessa altura e o Congresso não vai aprovar, como fez recentemente quando o Trump tentou reduzir o orçamento de ciência e tecnologia. Então, a estabilidade é importante, a estabilidade em áreas estratégicas também é importante, porque quando você vai mudando as suas prioridades todos os anos, isso também não dá previsibilidade para a comunidade científica, para os cientistas, para os pesquisadores. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é para que a gente faz o investimento público em pesquisa, que é uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos, metade do investimento em pesquisa e desenvolvimento é feito pelo Departamento de Defesa, 20 e poucos por cento pelo Departamento de Energia, de Saúde, 8% pelo Departamento de Energia. Esses departamentos, eles fazem pesquisa básica também, mas eles estão preocupados em responder perguntas que ajudem a desenvolver tecnologias para a defesa, para a saúde e para a energia.
Isso faz com que esse investimento seja muito mais orientado a resultado, a missões específicas, do que no caso brasileiro, onde o investimento está todo em ministérios horizontais. Então, na verdade, a gente precisa mudar um pouco a lógica com o que a gente faz a política científica e tecnológica. A gente sempre fez isso pensando em como é que o Estado pode investir para fomentar a ciência e tecnologia. A gente tem que inverter essa pergunta. Como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar a resolver os problemas do desenvolvimento brasileiro? É isso que vai dar legitimidade para o investimento em ciência e tecnologia, e é isso que vai fazer com que o investimento em ciência e tecnologia, de fato, contribua para o desenvolvimento do país, de fato, gere os resultados que a sociedade precisa. E não significa que não tenha que ter pesquisa básica, não é nada disso. É pesquisa básica, mas pesquisa básica que está orientada e que tem alguma orientação de missão. É um pouco essa a ideia, que eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar em termos de política pública no país. Bom, tem só alguns pontos em relação à inovação de saúde, eu estou quase acabando o meu tempo. Algumas especificidades. Todos esses fatores, eles obviamente afetam a inovação na área da saúde, como afetam em qualquer setor. Mas você tem algumas especificidades da inovação em saúde, que aí as duas pessoas que estão aqui conhecem muito mais do que eu, podem me corrigir se eu falar alguma bobagem. Mas, primeiro, a primeira especificidade, a inovação na área da saúde é muito mais intensiva em ciência do que vários outros setores. Então, depende muito mais da pesquisa básica que é feita em universidades e instituições de pesquisa. E como é que está o Brasil nisso? A gente é bom, aí eu estou olhando um pouquinho para o lado cheio do copo agora, em várias dessas áreas a gente tem participação nas publicações mundiais relevante, por exemplo, ciências biológicas e agrárias, elas participam com 15% da nossa produção total de artigo científico, enquanto no mundo essa área participa com 6%. Isso em economia é o que a gente chama de vantagens comparativas. Significa que nós somos melhores relativamente ao resto do mundo nessas áreas. E todas as áreas que estão em negrito escuro, que vocês podem ver, que são áreas onde são áreas científicas que dão base para inovações na área de saúde, nós temos vantagens comparativas. Ou seja, o Brasil é bom na ciência em saúde. Esse é um ponto positivo. E como essa inovação em saúde é intensiva em ciência, a gente tem coisa interessante que a gente pode aproveitar aqui. Tá? Agora, a gente tem que saber, essa é outra especificidade da inovação em saúde, que inovação em saúde é cara. Tem uma universidade nos Estados Unidos que faz uma estimativa de quanto custa o desenvolvimento de uma nova droga. Esse número é super polêmico, etc. e tal, mas a Tufts University estima em 2,7 bilhões o custo de desenvolvimento de uma nova droga. Tem algumas estimativas mais modestas que apontam para valores de em torno de 600 milhões de dólares. Ainda assim, é muito alto. Então, é caro fazer uma inovação em saúde, especialmente quando se trata de um novo medicamento. Ali em cima tem um pouco, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o orçamento total dos NIH, que são os National Institutes of Health dos Estados Unidos, que tem lá o Instituto do Câncer, o Instituto do Pulmão. Todos os institutos estão voltados ou para doenças ou para parte do corpo específica, né? Eles têm um orçamento anual, isso é o valor de 2014, mas esse orçamento, como eu falei, não muda muito, de 30 bilhões de dólares. O maior deles é o Instituto do Câncer, que tem um orçamento de 5 bi. E boa parte disso, boa parte da pesquisa que eles fazem é por subvenção a projetos de pesquisa em universidades e institutos de pesquisa fora dos NIH. Então, eles fazem pesquisa intramuros, assim como a Fiocruz no Brasil faz, mas eles também contratam pesquisa fora ou subvencionam pesquisa em universidades e instituições de pesquisa. Tá? Um terceiro ponto que diferencia, que é uma especificidade na inovação na área da saúde, é que é um ciclo longo e arriscado de desenvolvimento. Essa figurinha mostra um pouco o ciclo que vai desde a descoberta de uma nova droga até o desenvolvimento de testes pré-clínicos, testes clínicos, etc., que o FDA estima que leve entre 10 e 15 anos para fazer, e que só 6% das drogas que iniciam os testes clínicos, e novamente vocês podem me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, só 6% das drogas que iniciam os testes clínicos chegam à fase final e são registrados para comercialização. Então, é um investimento que é muito arriscado. Isso torna ainda mais relevante você ter política pública na pesquisa básica, lá na ponta, no início desse ciclo, e compartilhamento de risco para o desenvolvimento disso, porque é um investimento que vai ser arriscado. Então, o custo de capital ser alto, o risco, todos esses problemas da inovação em outros setores, eles são ainda mais prementes no caso do setor de saúde, por conta desse risco maior. E, por fim, a inovação em saúde o setor de saúde, ele é
pela sua natureza, intensivo em regulação. Ele é extremamente regulado. E a inovação é também intensiva em regulação. Aqui tem vários aspectos dessa regulação, que vai desde a patentes, que a gente leva muito tempo para aprovar uma patente no INPI, etc. e tal, até a aprovação dos próprios testes clínicos ou das próprias pesquisas, que é feita pela Anvisa. Esse gráfico aqui mostra um desses aspectos, que é a participação brasileira nos testes clínicos, na realização de testes clínicos no mundo, que é muito pequena. Na verdade, os Estados Unidos é o país que mais concentra, que mais faz teste clínico no mundo todo. O Brasil participa com menos de 4% aí nas fases 3 e 4 e 1 e pouco por cento nas fases, nas primeiras fases, que são aquelas mais intensivas em conhecimento. Eu acho que era isso. Obrigada. Acho que deu o meu tempo.